Messias Vitor Fernandes dos Santos nasceu no dia 22 de junho de 1987 em Fortaleza. Na base, atuou no União, Estação, Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Uniclinic. Como profissional, atuou no América do estado do Ceará. Ele é focado em alta performance, personal das estrelas, assim ele é conhecido. Nosso maestro de hoje é Vitor Fernandes. Fala, campeão. Satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Eu que agradeço estar aqui. Poder estar aqui, dar uma palavrinha com vocês, né? Falar sobre futebol, que é a paixão de nós todos, né? Show de bola. Cara, comigo hoje para bater um papo especial aqui no podcast, pela primeira vez aqui no podcast, mas no rádio, já esteve com a gente várias vezes e uma história longa também na crônica esportiva cearense, Nilo Facundo. E aí, campeão, beleza? Show de bola, irmão. Como é que vai? Show. Prazer estar aqui, prazer em conhecer o Vitor. Falar de futebol é tudo de bom, né? É a praia da gente, a gente se sente satisfeito. E falar com profissionais, né? Que engrandece o futebol, principalmente gente de bastidor, que pouco aparece. Legal. Né? O resultado tá lá, a torcida vibra e tal, mas esquece de quem nos bastidores promove o desempenho desses jogadores. De forma que é muito prazeroso lhe conhecer, estar com você. E a gente tem um tempinho aqui para conhecer teu trabalho, né? E também divulgar, porque a gente precisa dar nome, dar luz a esse pessoal de bastidores, porque a mídia pouco vê, né? E a torcida, então, só quer resultado. Prazer estar contigo, Vitor. Obrigado, eu que agradeço. Show de bola. Cara, bora começar. Fala pra gente aí o início da tua história no esporte. Claro que a gente vai falar sobre os atletas que estão debaixo do seu cuidado, vamos falar sobre o teu espaço que é recém-inaugurado, vamos falar um pouco da tua história de 14 anos nesse foco de alta performance. Mas fala pra gente o teu início no esporte, como é que foi? Como todo sonhador, né? A gente olhava, se apaixonou logo pela bola, como toda criança no futebol, toda criança aqui no Brasil. Me apaixonei pela prática do futebol, toda aquela vivência, né? Meu pai jogava várzea no final de semana aqui em Fortaleza, jogando sábado veterano, domingo de manhã e de tarde, e a gente acompanhando ele lá com 6, 7, 8 anos, né? Meu pai, que é meu herói praticamente, né? Não tenho nada para falar dele, meu pai é meu herói. Então ele é meu influenciador, então tudo que eu conquistei hoje, essa paixão pelo futebol que a gente transcende para os atletas de base, para os profissionais que a gente trabalha, tem a origem do meu pai, né? E eu tenho também um irmão mais velho que para mim é meu segundo pai, que também é meu herói. Então, assim, a minha família, ela é a base do sucesso, né? Que vem ali do meu pai, do meu irmão, da minha mãe, da minha irmã, da minha esposa e hoje dos meus 2 filhos. Então, assim, o início do futebol vem daquele sonho de criança de ser um jogador de futebol, né? De praticar ali, ver meu pai jogando bola no final de semana, meu pai que é militar, jogando pela aeronáutica, né? Lá que ele gostava de bater a bolinha dele entre as Forças Armadas, aquela vivência de praticamente todo dia estar chutando a bola, você vai criando um sonho. E aí, dentro da escola, vai vivenciando, interclasse, copas de escola, né? Que há um tempo atrás era muito forte aqui em Fortaleza, verdade. Formava muito atletas. Verdade. As copas de escola, ganhava bolsa, ia estudar. E aí você vai construindo esse sonho, né, dentro dessa vivência, né, do lazer, e aí vai se profissionalizando, né? Você começa a pensar de uma maneira mais profissional. E aí você começa a encontrar o que realmente precisa ser para ser um atleta profissional, que é o sacrifício, né? Que é aquela coisa de deixar de certos comportamentos e hábitos para poder entregar a performance, né? Que é aquilo que a gente hoje em dia tem como um nome muito forte para poder se transformar num profissional, né? Cada vez mais cedo o atleta precisa ser mais profissional, ter comportamentos de adulto, mesmo com 13, 14, 15 anos, deixando muitas vezes de ingerir um alimento que vai diminuir sua capacidade energética, justamente porque na nossa época, por exemplo, a gente comia muito doce, né? Comia muito pão em excesso, dormia mal, e hoje em dia você já tem essas informações tanto para criança. Então, minha história de vida para o esporte é mais Copa de escola, o próprio futsal dentro do estado do Ceará, e aí a gente começa a transcender para as competições
Campeonato Cearense, né? Eu lembro que na minha época foi quando surgiu a Fares Lopes. A Fares Lopes surgiu na minha época quando eu era categoria de base. Joguei a Fares Lopes. Então, durante todo esse processo, né, por N motivos, a gente chegou até certo ponto. E aí, agora eu vou estudar. Você disse que jogou ainda com Oswaldo, Eusébio. Joguei com Oswaldo, joguei com o Eusébio no Fortaleza, né? Tive uma vivência muito boa na Associação Atlética do Banco do Brasil, com o professor Salmito. A ABB Futsal, né? A ABB Futsal, né? Muita gente passou pelo... Muita gente passou pelo professor Salmito. Também passei pelo meu bairro de José Walter, né? Que eu sou de José Walter. Toda aquela formação, até sair do bairro, né? Porque na nossa época... Eu lembro que o pessoal brincava assim, você já atravessou ali a Avenida Perimetral para jogar fora? Então, você nunca atravessou a Perimetral para jogar, então você não jogou em canto nenhum, né? Na ABB você jogou ainda com o Rony, com o Rafa, né? O Rony e o Rafa são um pouco mais velho, mas a gente teve o prazer de assistir eles treinar, de até treinar certos coletivos contra eles, né? José Walter que é um celeiro de craque, né, cara? Sim. Josué Mendonça, o Jefferson, goleiro... Sérgio Silva não. Então, assim, lá tinha era muito forte, né? As Copas de Escola. Então, você vivenciava aquilo diariamente. Né? Praticamente, o recreio na escola era treino. Então, você estava treinando. E aí, jogava na escola, Copa de Escola, depois futsal. E depois, a gente fez a transferência para o campo. E aí, joguei categoria de base em alguns times, né? Tentando aquele sonho, com o apoio da família, né? Mas a gente sabe que são N motivos, né, para você se transformar num profissional, né? E hoje é uma das meu objetivo de vida. A gente tem vários atletas que trabalham com a gente que hoje estão se transformando num profissional. Legal. E é uma realização vê-los chegando, né, sendo convocado para a seleção brasileira, como a gente tem, em clubes como Palmeiras, Grêmio, São Paulo, né, outros atletas aqui de Ceará e Fortaleza. Então, assim, hoje é uma realização não só profissional, mas de vida, fazer com que esses meninos... meu amigo, eu vou fazer de tudo para fazer o tanto de atleta que puder se transformar no profissional. Sabe? Meu desafio, a minha missão aqui na Terra é fazer esses meninos conquistarem o sonho que eu tive. Beleza. Deixa eu mandar um abraço para a turma que está com a gente na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Muito obrigado pela audiência. Toda quarta-feira, um novo episódio aqui na TV Câmara Fortaleza. Tá? E também para a rapaziada do YouTube. Deixa nos comentários aí dúvidas ou perguntas, algum comentário para o Vitor Fernandes, nosso convidado de hoje, nosso maestro de hoje, tá? Se inscreve no canal, não custa nada, deixa seu like e o superchat, lógico, tem prioridade. Lembrando também, Nilo, antes da sua pergunta, quero agradecer, cara. Ele que tá uma semana, 10 dias fora de casa, eu fico conversando com ele e tal, e ele chegou 3 horas da manhã, cara. Saiu de São Paulo às 11, estava com o Wellington Paulista, chegou às 3 para estar com a gente hoje. Cara, muito obrigado por esse apoio aí, muito obrigado mesmo. Eu sei que não é fácil, cansaço bate, tá? Mas obrigado, cara, gratidão. Já tô basicamente aí há 2 meses fora de casa, né? Porque eu fui para Criciúma, que eu tenho alguns atletas profissionais lá, do profissional mesmo do Criciúma, que eu atendo e faço gestão de performance. Copa América. Aí teve o Ederson na seleção, né? Antes de eu ir para Criciúma, eu estava com o Ederson, o preparando para esse jogo contra o Real Madrid agora dia 14, né? Que por sinal teve um ótimo desempenho, né? Então a gente está num grande processo aí com esse atleta que é magnífico, né? Que eu tive o prazer de trabalhar. Comecei a trabalhar com ele aqui no Fortaleza, quando ele estava emprestado pelo Corinthians. E aí depois eu fui para o Criciúma, retornei, viajei com a minha esposa com o aniversário de casamento, né? Que é bom. Não existe folga, né, meu irmão? Ou você está fazendo negócios, ou você está estudando, ou você está cuidando da família, né? Então é sem folga. E aí a minha esposa veio comigo para São Paulo e ela veio só para Fortaleza e eu tive que ficar lá. Então eu não retornei com ela, então fiquei lá com o Wellington, que é um negócio, um projeto bacana que a gente vem assessorando já tem mais de ano. O Wellington Paulista que se aposentou, né? Se aposentou, nem precisava. É um cara extremamente competitivo, né?
é o 4º maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Verdade. É um cara que eu tenho um prazer imenso de ter trabalhado, consegui levar ele até os 39 anos, né? Eu sempre falo para ele, cara, você não precisava parar de jogar futebol, né? Mas ele quis seguir novos rumos, e aí, é claro que fizemos amizade de acordo com o profissionalismo, e aí hoje eu tenho um prazer de trabalhar com ele assim, nessa formação desse centro de performance que ele abriu em São Paulo, justamente para poder trabalhar da mesma forma como a gente está trabalhando aqui, porque é um prazer imenso trabalhar com quem você admira. Uhum. Né? Eu trabalho com atletas de futebol e eu os admiro muito, né? O próprio Oswaldo, que é um amigo de infância e hoje está com 37 anos jogando Série A e fazendo gol, né? Se destacando, né? E outros atletas aí que eu tenho o prazer de conviver e trabalhar. Então, para mim, é uma satisfação muito grande trabalhar com eles e os admirar. Para chegar a ter essa profissão, né? E essa atuação em todo o Brasil, cuidando de tantos atletas. Eu sou graduado em Educação Física, né? Licenciatura plena pela Universidade Estadual do Ceará. E tenho pós-graduação em Fisiologia do Exercício, Psicologia do Esporte e Fisioterapia Esportiva. Né? E isso faz com que eu tenha sempre tá buscando estudar, né? Sempre tá buscando usar a ciência para tirar o achismo do futebol, que é o que está acontecendo muito forte, né? É verdade. Muito forte, cada vez mais a ciência está entrando no futebol para tirar e para minimizar os erros, né? Então, assim, eu busco sempre estudar, busco sempre estar fazendo uma especialização, para que a gente possa ter a fundamentação científica como base sólida nas tomadas de decisões através dos nossos atletas e até mesmo entregar o nosso máximo e minimizar os erros, né? Que a gente sabe que futebol vence aquele que erra menos, né? E não ia ser diferente para o atleta, aquele que vai performar, aquele que erra menos. Então, me formei em Educação Física, entrei em 2007 e durante esses anos fiz as minhas pós-graduações e hoje a gente está aí atuando, né, buscando sempre a ciência como a nossa base de aplicação prática. Isso é bom saber, viu, JP? Até para valorizar nossas instituições, né? E para você se tornar um bom profissional, você não precisa sair daqui não, em determinadas... Legal. Né? Especializações você pode buscar mesmo aqui também em Fortaleza. Tem algumas especializações que são, vamos dizer assim, nível A no Brasil, né? Tem gente que vem fazer aqui, né? E aqui e nessa área, por exemplo, de educação física, né? A gente sabe, eu estava vendo outro dia o primeiro curso de educação física da Unifor, se não me engano, foi em 73, né? É visto assim como foi na Unifor. Uhum. Né? Me lembro da fundação da Unifor, quando aconteceu, e hoje é um fato histórico, a gente vê isso. E eu estudei com um professor, Francelino Neides, foram meus professores na Universidade Estadual do Ceará, eles estiveram nessa turma aí. Olha aí. Da primeira turma, né? Isso. Professor Eu me lembro Francelino. bem, sabe de quem que fez parte da primeira turma? Sebastião Belmino. Olha aí. Ele contava isso com muito orgulho, né? Que foi da primeira turma da Unifor. E a UFC tem e os vários faculdades. Dinossauros da educação física. Faz parte, né? É um orgulho para mim. Meus professores da Universidade Estadual do Ceará, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que encontra numa universidade, vamos se dizer, pública, né? Mas a minha turma, eu tenho muito orgulho de falar da minha turma, tem muitos profissionais capacitados, né? Recentemente a gente participou de um congresso, eu palestrei num congresso voltado para treinamentos de força e desse palestrante tinha outro profissional que se formou comigo. Então, poxa, essa turma, querendo ou não, foi uma turma que trouxe bons produtos, né? E possivelmente vai formar bons professores para que a gente possa fazer uma geração mais eficiente, principalmente no esporte e também na formação de bons cidadãos. E essa formação de professor de educação física, principalmente quando entrou no esporte, eu lembro que em 1970, né,
a seleção brasileira treinava no Exército devido à capacidade que tinha o Exército de ter boa performance na área física, né? E a partir daí, quando eles começaram a ver que a parte física é muito... que a gente sempre foi talento, né? Nunca foi força, né? Que juntou talento e força, o futebol brasileiro melhorou. É uma pena que ao longo do tempo, principalmente depois de 94, que começaram a importar os métodos europeus para cá e a gente foi perdendo essa força. Foi ganhando força física e perdendo mais o talento, porque eles não têm o que a gente tem, né? Que é a arte natural de lidar com a bola. É uma coisa que Pelé a gente tem muitos aqui, né? Uns conseguem desenvolver e outros não. Isso mesmo. Né? Mas eu perguntaria para você, depois de tudo isso, como foi o teu processo de chegar ao futebol? Né? Porque normalmente quem está na academia, eles normalmente tentam colocar as pessoas, os bons alunos principalmente, para serem acadêmicos, professores, né? Curso de especialização, pós-graduação. E aí tem várias áreas fora da academia que você pode atuar. Como foi tua chegada ao futebol? Então, eu entrei na US, já buscando ser profissional, treinador de futebol de escola. Então, a primeira oportunidade que surgiu para mim para ser um técnico de futebol de seleção de escola, eu abracei, e justamente foi no meu bairro. É intuitivo, era um desejo mesmo, né? Eu já fui sabendo o que eu queria, né? Então, entrei na educação física não buscando trabalhar na linha fitness, mas trabalhar com futebol. E como eu não tinha transporte, não andava de ônibus, eu tinha que trabalhar numa escola que fosse no meu bairro. Sim. Então eu já busquei... A primeira oportunidade que apareceu, já comecei logo a trabalhar, né? Como estagiário, assistindo outros professores, carregando cone, carregando bola, né? Observando como é que o profissional atendia, como era o atendimento. E aí, de acordo com o tempo, a gente foi conquistando o nosso espaço e logo já era o treinador daquela escolinha que a gente ajudava, né? Com o tempo, a gente entrou nessa linha da competição, voltado para o futsal. E eu tive muitas vivências de competição como atleta e também como profissional de técnico de futebol, né? Isso para a linha mais educacional, né? Mais da parte da didática ali, do profissional de educação física escolar. Não, claro, sempre querendo impor aquela sensação de ganhar, de vencer, de performar. Então, acredito que isso me ajudou muito na minha base pela questão da minha mentalidade de sempre querer vencer. E eu queria transferir isso para os meus atletas que treinavam comigo, mesmo que eu tivesse 20 anos. E os meninos tivessem 12, 13 anos. Então, eu sempre busquei fazer com que, além de ser uma aula executada, uma aula aplicada, mas eu sempre pensei em o quê? O que eu posso fazer com que esses meninos possam ser vencedores? Eu sempre pensei, busquei que eles pudessem, o que eu poderia agregar a eles de maneira científica e motivacional para que eles pudessem ser vencedores, né? E a gente sabe que a linha educacional escolar, na competição, eu peguei o processo de queda de Copa de escola, que você já não vê tanto, né? Antigamente toda escola tinha uma Copa. Eu lembro de ter jogado durante anos no segundo semestre 20, 25, 30 Copas. Tinha o Interclasse primeiro, depois vinha as Olimpíadas, reuniam os colégios. Semana Cultural. Acabou tudo isso. Isso já não é tão aplicado de maneira eficiente. Algumas escolas periodicamente fazem, né? E aí eu peguei esse processo e eu já me peguei querendo mais que todo mundo. Querendo mais que o pessoal da linha educacional e querendo mais que os próprios atletas. Então eu me vi num ambiente onde eu queria performar, mas o terreno não ia ser onde eu iria performar, né? E aí foi quando veio o X da questão de para onde que eu ia, para onde que eu ia fazer. E eu me vi numa linha de dificuldade. Como que eu posso executar aquilo que eu sempre imaginei para mim, como profissional que possa aplicar vencedores? Eu teria que ir para o rendimento. Só que não foi tão fácil assim. Eu quero ir para o rendimento, no outro dia você já estava trabalhando num clube, não, né? Então eu ainda passei por uma certa dificuldade de transição. Eu saí da escola, fui dar aula de natação, de hidroginástica, fui trabalhar com idosos, fui trabalhar com formação de crianças aprendendo a nadar,
né, no Maracanaú, para depois buscar uma oportunidade dentro de um atleta da linha fitness que veio de férias, né, que foi o Carlinhos Futsal, o Carlinhos que jogou na Espanha, na Itália, ele que é até canhoto, ele veio de férias da Espanha e como ele me conhecia do meu bairro, ele perguntou: Vitão, você consegue dar um treino aqui adaptado para o futebol? Né? Aí eu, posso tentar. E aí a gente começou a trabalhar e eu trabalhei com o Carlinhos até ele se aposentar. Olha Ele só. se aposentou com 42 e hoje ele trabalha lá na Espanha, né? Na Europa, como ainda no futsal. E aí depois do Carlinhos foi que veio o Pio. Sim. E aí eu comecei a trabalhar com o Pio. E aí depois do Pio veio Pio que não Os- teve uma base bem feita, né? Esse acompanhamento, inclusive, de força física e tal, não foi bem feito na base, né? Do Pio, embora seja um bom atleta, um cara que bate bem na bola, mas não teve esse preparo. Né? Isso. O Pio ele vem do Corinthians, né? O Isso. Corinthians na época ainda estava, naquela época, na base. Ainda não se formavam atletas buscando essa força, Sim. né? Que hoje, né, você vê, por exemplo, eu trabalho com um português. Uhum. Com 11 anos o português já está na academia. Isso no Sporting. Com 11 anos ele já tem vivência na academia, ele já se constrói estrutura física, buscando isso, entendeu? Então, isso ele é o que ele me relata, entendeu? Eu não estou falando porque eu acho. Eu vi o cara que vivenciou 11 anos no clube e falou, ó, com 11 anos a gente já está na academia, vivenciando lá um treinamento de força, um treinamento de estímulo neuromuscular, um treinamento de performance para você aprender a saltar, para você aprender a correr. E a gente, na nossa época aqui no Brasil, né, eu acredito que foi o que o Pio pegou ali no Corinthians, que era correr, físico era 40 minutos ao redor do campo, né, resistência. Ronaldo é que fala, né? Se o treino fosse diferente, hoje eu teria jogado 40 anos e ter feito 1000 gols fácil. Isso, aí Porque o do Ronaldo era completamente diferente do que ele precisava, né? Eu lembro que na década de 70, eu adolescente, lá em Juazeiro, né? Sabe o que era o treinamento? Era você subir e descer a Escada. arquibancada, correndo. Arquibancada. Subir e descer a arquibancada. Veja o quanto forçava o joelho. Naquela hora você não vai sentir, né? Mas Sim, assim, mas ao longo do tempo ao longo do desgaste. tempo, naquela Por hora... exemplo, não tem mais tanto treinamento em praia. Né? O Ceará treinava aqui, pegava todo mundo, levava para a Praia do Futuro. Isso mesmo. Né? É até interessante você tocar nesse assunto em relação à areia, porque é uma das coisas que a gente precisa deixar bem explícito para os atletas, a utilização da areia, que é benéfica, mas até certo ponto, porque a areia, ela, pela sua propriedade, a gente sabe que a propulsão é a forma como você joga energia no solo e recebe novamente. Se eu estou num ambiente mais sólido, que é o que eu vivencio no jogo, que é a grama, né, que é o chão mais compacto, eu treinar na areia, a areia ela dissipa a energia que gera propulsão. Né? Então, apesar de gerar um certo nível de esforço, mas não é aquele ambiente que eu vou ter que performar. Exato. E isso gera uma certa... não é que a areia não seja interessante para não fosse interessante para treinar, mas existe o ambiente que você já vive, que você vai competir, que você vai utilizar o seu tempo, né, de preparação, que já não é tão grande, principalmente aqui no Brasil, e você não vai utilizar na areia, você vai utilizar na areia no ambiente onde você vai trabalhar. Não é que você vai condenar a areia, que não pode, isso, aquilo. Mas é porque você tem outras prioridades. Você pode transformar o ambiente onde você vai vivenciar a competição e a performance como prioridade. Né? A gente sabe que hoje nós precisamos do esforço inteligente. O atleta ele precisa se esforçar de maneira inteligente. Eu tive uma vivência muito boa em Santos com um fisioterapeuta que foi para a Copa do Mundo, o Charles. E quando eu estava acompanhando o Felipe Jonathan, lá em Santos. E ele falou a gente trocando figurinha, né, ali e tal, ele falou um negócio muito bacana para mim. Às vezes, Vitor, o menos ele é mais. Então o atleta ele precisa entender qual é o esforço dele.
ele também não pode se esforçar pouco, mas também ele não pode se esforçar muito em determinado segmento. É o equilíbrio, é ele saber equilibrar a mente e o corpo dele, para que ele possa sim ter uma eficiência na performance. E aí, é o que a gente pensa para a areia. É interessante? Até certo ponto. Na nossa época também, usava muito a areia, subia. Eu lembro disso, de treinar pela União, e a gente ia lá na Sabiaguaba, naquelas dunas, colocava o companheiro nas costas, subindo a duna com o companheiro nas costas. No outro dia a gente não conseguia nem se mexer, né? Mas como a gente era novo, 13, 14, 15 anos, né? A gente tem uma recuperação diferenciada, o metabolismo funciona de maneira diferente, né? Alguns se recuperam mais rápido por conta da alimentação e por certo descanso, outros por causa da própria capacidade de recuperação, né? Então tinha atletas que se recuperavam mais rápido, e o profissional sempre falava assim, é porque ele é melhor fisicamente, mas às vezes é porque ele tinha uns certos hábitos diferentes, comia melhor, se alimentava melhor, dormia melhor. Então, e hoje em dia a gente sabe que a ciência ela está nos ajudando, e é uma dos nossos segmentos, é a utilização da ciência como propósito de aplicação na performance, tempo de sono, o que comer, a quantidade de alimentos, gasto calórico, né? Que é aquilo que o clube não consegue entregar. O clube ele não vai conseguir entregar o atendimento individual, né? O clube ele é a vitrine, onde o atleta vai mostrar aquilo que ele tem de melhor. Quando o atleta não está performando, ele apenas o substitui, né? O nosso trabalho já é fazer com que o atleta que trabalha conosco não seja substituído, ele seja sempre utilizado, que aí ele tem uma proposta financeira, mercadológica bem mais atraente. Me permita mais uma pergunta. Claro, um assunto puxa outro. Eu lembro que uma das posições de futebol brasileiro que está desde 70 vem caindo, depois veio com mais alguns, é a lateral direita, né? Depois da história do overlapping, matou por causa de lateral, né? Porque requer muito físico, além do talento. E o que a gente tem hoje são laterais limitados, né? Aliás, hoje a gente tem bem melhor alguns laterais esquerdo do que direito. Direito é raridade. E esse overlapping, ele crucificou, porque você pegava um Leandro do Flamengo, daquele, por exemplo, né? O próprio Toninho, Nelinho. Hoje a gente não tem mais jogadores com esse nível físico para desempenhar essas funções. Lá de esquerda apareceu o Roberto Carlos e tal, e mais alguns aí. Mas se deve a quê a queda desse rendimento físico desses jogadores do Brasil? Cafu, né? Um monstro, né? Cafu, não tem mais jogador com essa resistência do Cafu. A minha visão, né, eu não gosto de falar opinião, porque a opinião é o desejo, né? Aquilo que você acredita. Então, a visão que eu tenho para o futebol moderno é que a reutilização dos pontas fez com que limitasse laterais mais de profundidade, porque já tem um ponta para ir na profundidade. Então, o lateral, por exemplo, ele hoje é utilizado como mais linha defensiva. Você vê, por exemplo, o próprio Fortaleza, que é uma equipe que é o primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, está brigando para competir, e ele tem atletas mais características defensivas na lateral direita, como o próprio Brits, que nem é lateral direito, e basicamente ele é mais utilizado como lateral. O próprio Tinga também, que é um atleta que, apesar de ser um pouco mais de profundidade que o Brits, porque ele é um lateral de origem, mas quando o Tinga não joga, quem joga é o Brits, que é basicamente um zagueiro. E quando o Tinga joga, ele não passa tanto, porque ou tem o Marinho ou tem o Pikachu ali, justamente nesse extremo. A reutilização e a reintegração dos pontas, que se deve muito ao futebol europeu, né? A gente sabe muito bem que o Guardiola, quando chegou com a reutilização dos pontas, já utilizando através daquele técnico holandês que usou muito o Ronaldinho, o Rijkaard, né? Usou muito o Ronaldinho Gaúcho, e quando chegou o Guardiola com a proposta de utilização de tic-tac, daquele toque de bola, e ele precisava preencher espaços vazios, então ele teve que reutilizar os pontas, né? Trazer de volta. A gente sabe muito bem que ele é um grande admirador do Tele Santana,
Ele fala isso, que ele era muito admirava muito o Tele Santana, o próprio Guardiola, e ele utiliza isso até hoje. Então o futebol ainda está nesse processo ainda dessa utilização, dessa reutilização dos pontas. Justamente pelo vigor físico, o espaço ficou mais reduzido, faz com que os atletas sejam mais multissetoriais. Então, um lateral direito ele tem que saber fazer um zagueiro quando essa bola balança para o lado esquerdo. Então, ele tem que saber a função do outro, porque pode ser muitas vezes ele pode precisar realizar uma função de zagueiro, né? A gente vê, por exemplo, uma readaptação de um grande amigo que é o Iago Pikachu. O Iago Pikachu, eu já trabalhei com ele, né? Ele é um cara que hoje ele se transformou, ele era um lateral de origem convencional e hoje ele joga praticamente de atacante, né? Ali um ponta beirada. E quando marca não deixa a desejar ainda, né? Isso, você percebe? Então ele é muito utilizado por conta disso. Ele tem uma infiltração muito boa, ele tem uma profundidade muito boa, ele tem qualidade técnica. E isso faz com que um atleta de uma geração, vamos se dizer, anterior, consiga se destacar no futebol contemporâneo. Porque ele entendeu que ele precisava se adaptar ao novo futebol, à minha nova função, né? Eu tenho um outro atleta também que era lateral esquerdo de origem e hoje joga na Coreia do Sul, que é o Wanderson, né? Que é o lateral esquerdo que joga no Pohang. Hoje ele não joga mais de lateral esquerdo tão defensivo, ele joga muito ofensivamente, justamente porque ele percebeu que poderia readaptar para realmente se reintegrar no novo futebol, né? O ponta que ajuda o lateral, né? A gente sabe que o ponta ele tem que vir para ajudar o lateral aqui na fase defensiva. E nessa época mais antiga, o ponta não tinha essa obrigação de ir buscar a bola lá embaixo, né? Não tinha tanta necessidade física. Então ele tem que aguentar esse bate e volta. Ele tem que ajudar o lateral e ele também tem que ajudar no ataque. É tanto que você vê nas estatísticas quais são os atletas que são mais substituídos nos jogos. Os pontas. Os pontas são extremamente substituídos. Por quê? Porque eles é mais desgastante. Porque além de ele ajudar na marcação, ele tem que ajudar no ataque. Então, se você tem uma linha defensiva, onde o seu técnico não quer mexer? Na linha defensiva. Ele não quer queimar uma substituição com um atleta de linha defensiva. Ele vai queimar, geralmente, a substituição com atletas de linha ofensiva, onde eles são extremamente desgastados, porque tem que ajudar na fase defensiva e precisa também dar suporte na linha ofensiva para dar assistência. Eu espero um dia um treinador ousado que mude essa forma do futebol brasileiro, sabe? Eu vejo um Fortaleza, por exemplo, que ele tem um Moisés, ele tem um Marinho, né? Ele tem um Breno, o Ceará tem o Pulga, mas no escanteio vai todo mundo para lá. E uma coisa extremamente perigosa no futebol é quando você tem esses caras velocistas perto da área, porque eles não têm tempo de espaço, eles não sabem medir o espaço. Então é muito perigoso fazer falta, fazer pênalti. Se você traz um cara como o Marinho no escanteio, deixa ele na intermediária, não fica um zagueiro, fica dois para marcar. Se você coloca dois, vai ficar 4. Você despovoa a área e você dá a possibilidade de um contra-ataque mais rápido com um cara com capacidade de definir essa jogada. Então, se hoje tem muito medo de levar gol, em detrimento de querer fazer. É primeiro não levar, porque você pode se aproveitar de uma situação. E outra coisa, você pode até levar, mas é o risco que tem de uma estratégia montada. O adversário ele tem que ser muito eficiente para passar por cima de você. Agora, na hora que você demonstra com capacidade, com jogadores capazes de ter uma reação assertiva, eu tenho certeza que despovoa a área e acaba aquele namoro que tem dentro da área hoje, nos escanteios, né? Que é até indecente, os agarra-agarras que tem hoje dentro de campo. Então eu espero um dia que tenha um treinador ousado que tenha essa coragem, que não tenha medo de levar gol propondo fazer. E eu tenho certeza que o futebol melhora porque você tira o melhor do jogador, do que ele tem, que é capacidade de velocidade e de drible, para favorecer o seu time. Mas infelizmente o futebol brasileiro está assim. E aí vem acontecendo muitos gols de bola parada, né? Justamente porque joga a bola na área e faz aquela movimentação específica que provavelmente deve ser treinado. Inclusive até o agarra-agarra também vai ser treinado. Aqui você agarra para o outro vir fazer, né? Querendo ou não, os caras vão utilizar essa situação que vem basicamente de outros esportes. É uma das coisas que fez com que o futebol modificasse.
a reintegração de estruturas táticas de outros esportes, como, por exemplo, o basquete. Basquete total. O basquete ele tem essa característica do confronto corpo a corpo e pode ter certeza que tem influência muito no futebol. Alberto Vial falou isso aqui. Eu particularmente uso muito em relação à parte de velocidade e explosão, utilização de aplicação de treinamento, como por exemplo do futebol americano, onde você vê atletas extremamente fortes e pesados, super velozes. Como que eles fazem isso? A gente como estudante, a gente vai querer saber o que esses caras estão fazendo para correr tão rápido com um braço desse tamanho, com uma perna desse tamanho, tão fortes, tão pesados e conseguindo mudar a direção, conseguindo se deslocar de maneira tão eficiente. Aí você vai estudando, aí você encontra, por exemplo, um LeBron James com quase 40 anos, sendo o melhor jogador do mundo, né? E utilizando a experiência e a capacidade de comportamento habitual, diário, extremamente eficiente. Isso eu vejo, por exemplo, é uma das coisas que eu aplico muito com os meus atletas, né? A utilização da mentalidade. Eu tenho um grande amigo profissional que hoje foi meu amigo de infância, que é o Oswaldo, com 37 anos jogando Série A, fazendo gols bonitos, extremamente eficiente para uma gestão de grupo, um cara com a cabeça e uma mentalidade muito profissional, né? E aí você consegue ver ele com 37 anos chegando numa Série A, fazendo um gol num Palmeiras, né? Que é uma equipe extremamente forte, com garotos novos, né? Que estão aí subindo e trazendo produtividade. A gente percebe muito essa reintegração não só do futebol, mas sim da integração de outros esportes. Tem muitos esportes onde os próprios profissionais estão buscando certas aplicações táticas para poder se beneficiar. E aí cai, isso incomoda, porque aquele apreciador do futebol clássico, aquele cara que gosta do futebol praticado de maneira mais inteligente, mais original, onde você admirava um jogador que tomava uma decisão e achava um passe magnífico como um Zico, né? Você começa a não enxergar mais tanto esse tipo de tomada de decisão, né? Certas jogadas brilhantes, porque essa integração ela ainda está num processo de transferência. Eu acredito que isso realmente vai definir através de um técnico que tenha essa coragem mesmo de originalizar um pouco mais e retomar o futebol mais específico mesmo, assim, a raiz do futebol, daquela bola no pé, né? Daquele negócio de bonito que a gente via, que eu assisti entre os anos 90, né? Poxa, eu nasci em 87, então assim, eu cresci vendo o Brasil sendo campeão em 94 com 7 anos. E depois que eu vi aquela loucura do pessoal sendo um campeão mundial, que sensação. Dali nunca mais eu deixei de olhar para uma bola e não brilhar os olhos. Estamos recebendo hoje Vitor Fernandes, ele que é personal e já trabalhou com tantos atletas aí. Você falou inclusive de Felipe Jonathan, né? Isso. Quem nos acompanha sempre no rádio, TV, internet, podcast, é o Afrânio Andrade, pai do Felipe Jonathan. Muito obrigado pela audiência. Ele nos acompanha desde 2017. Felipe Jonathan estava no Ceará ainda na época, foi para o Santos, agora voltou para Fortaleza. E ele já acompanha o nosso trabalho aí desde 2017. Um abraço. Cara, fala pra gente aí, cita alguns nomes aí dos atletas que você tem trabalhado. Você já falou alguns, né? Mas, enfim, fala melhor como é que é o trabalho com esses, aqueles que chegaram à seleção brasileira, quais são as projeções que você faz, porque eu me lembro que você falou há alguns anos sobre o Ederson. Quando estava no Fortaleza, você falou sobre a possibilidade do Ederson chegar a um nível de seleção brasileira, quando estava no Fortaleza. De fato, chegou. O Ederson ele é um atleta extremamente contemporâneo. Ele tem um vigor físico muito acentuado. Ele tem uma característica de carcaça física não tão musculoso. Então, ele é um cara equilibrado fisicamente. Ele é alto, tem uma passada, né? Tem 1 metro e quase 1,20 de perna. Então, a passada dele, para um cara que dá 3 passadas em 1, ele atinge o deslocamento. Então, ele tem um nível de esforço reduzido para poder gerar um deslocamento linear e até mesmo rotacional. Ele tem um nível de concentração muito alto. Então, ele é um cara muito perceptível. Então, ele consegue tomar boas decisões
que é uma das coisas que a gente estava conversando antes em relação, antes da bola chegar no nosso pé, ele já sabe o que vai fazer. Não é à toa que o Atalanta foi campeão da Euroleague e ele sim é a peça fundamental dessa construção de um campeão da Europa, porque quando ele chegou lá em 2022, já estava com um ano trabalhando com ele. Ele chegou com toda aquela dificuldade de adaptação ao futebol italiano, mas a gente junto, através da dificuldade, conversou, integralizou que realmente é difícil, né? Que jogar futebol em alto nível dá trabalho, não é assim que você vai... Então, com toda essa perspectiva de percepção, não só do futebol, mas da entrega mesmo dele, e o principal, da participação da família, né? Da própria esposa, né? A esposa dele é uma pessoa muito participativa e isso conta muito em colocar a cabeça do atleta no lugar, né? De sentir as dificuldades e faz parte, estamos juntos, nós não vamos sozinhos, você não está só, apesar de você estar num ambiente aqui diferente, só estrangeiro, mas você não está sozinho, né? Todo aquele ambiente do que ele tinha no Fortaleza que era muito atrativo. E aí eu falei, né? Inclusive foi no podcast, né? Eu falei, não vai demorar muito para o Ederson ser convocado. Né? Por quê? Porque a gente está vendo como o futebol está fluindo e nós estávamos trabalhando em cima da necessidade do futebol. O futebol está precisando disso, então nós vamos trabalhar em cima daquilo. Né? Se o futebol está pedindo determinadas funções físicas, técnicas e táticas, nós vamos trabalhar em cima dessas demandas. Se a demanda está pedindo isso, se o seu treinador italiano está pedindo determinadas funções, você vai fazer. Inclusive, ele jogou até de ponta esquerda. Ele chegou até a jogar de ponta lá na Itália. E o atleta, que é um volante de saída, né? Um número 5, número 8, ter que jogar de 11. Né? E para ele foi difícil. Mas eu sempre comentei com ele. Pensa no lado positivo, nas ações que você pode desenvolver jogando em determinada dificuldade, que vai lhe exigir novas funções e você pode aprender com isso. Não importa se você vai jogar de lateral, de meia, de ponta, usa esse ambiente para você adquirir novas habilidades. E é uma questão de mentalidade, é o atleta que tem que aceitar. Né? O ser humano ele pode se adaptar a qualquer coisa, desde que seja alcançável. Né? O ser humano não vai poder voar, mas ele vai poder, um volante vai poder jogar de ponta, desde que ele esteja compromissado em aprender e a desenvolver novas habilidades. Então, foi por conta dessa mentalidade que a gente vem desenvolvendo com ele e a utilização, né, de todas as pessoas que estão ao redor dele, eu falei, realmente ele vai ser convocado e não vai demorar. E que bom que ele foi convocado, né? Para poder credibilizar. Fora o Edson, Oswaldo. Trabalhei com o Davi Luiz, né? Com o Samuel Xavier. Antes do Samuel Xavier pro Fluminense. Até hoje eu trabalho com o Samuel Xavier. É um parceiro, um grande amigo também. Trabalhei com o Anderson Martins, né? Que sim. Zagueiro. Mora magnífico, aqui, né? Um grande amigo. Aqui no Fortaleza, Lucas Sacha, Felipe Jonathan, Caleb, né? A gente agora está fazendo o processo de transição do Caleb junto com a equipe do Fortaleza, que, por sinal, eu admiro muito a comissão técnica do Fortaleza, justamente porque eles realmente valorizam isso, sabe? O atleta poder querer evoluir, né? A gente tem uma certa perspectiva com isso. Tem o Lucas, né, do Ceará, o camisa 10 do Ceará, o argentino, o Mugni, que é um grande profissional, né, uma característica clássica, mas ele está buscando, se comprometendo a entender o novo futebol, né, e o Lucas ele é um cara que vai evoluir muito justamente por conta dessa mentalidade de querer trabalhar. Uma coisa que você vai ver dele é que ele gosta de trabalhar e trabalha muito, né? O Lucas Mugni, que é do Ceará, que a gente está trabalhando também. Show de bola. Então talvez seja por isso que o Lucas Mugni tenha voltado a exercer um bom futebol e o torcedor tem gostado desse novo momento do Lucas Mugni, né? Argentino que joga no Ceará. Cara, é o seguinte, a gente vai entrar no quadro Bate Pronto. Eu falo uma frase, uma palavra, uma pessoa, e você vai respondendo aquilo que vem à sua mente, no seu coração. É um quadro que o pessoal gosta muito, viral, e eu quero aproveitar que o nosso tempo da TV está finalizando para a gente
pegar esse ponto do bate-pronto, beleza? Beleza. Deixa eu só falar com o pessoal do YouTube. Deixa nos comentários aí, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta para o Vitor Fernandes, que daqui a pouquinho eu vou trazer essas perguntas e dúvidas aqui para o nosso convidado, ok? Superchat tem prioridade, eu paro tudo e faço a pergunta do Superchat. E te peço, se inscreve no canal e também deixa o seu like. A turma da TV está com a gente, muito obrigado também. Vamos para o bate-pronto com Vitor Fernandes, o personal dos atletas, das estrelas, o cara que é focado em alta performance. Roda a vinheta. Bate-pronto com Vitor Fernandes. Fala, campeão. Vamos lá. Um momento difícil, cara, na tua carreira. Quando eu percebi que não ia alcançar o meu sonho de ser jogador de futebol. Era um desejo, tentou na base. Foi uma frustração muito grande e foi bem difícil passar por isso, sabe? Mas eu acredito que foi por conta disso que hoje eu tenho essa mentalidade de fazer com que todos os atletas que trabalham com a gente alcancem seu objetivo. Principalmente os meninos. Principalmente os meninos e meninas que querem ser jogadores de futebol. A gente se entrega muito, faço o possível para que eles possam ser jogadores de futebol. Inclusive, às vezes, a gente quer mais do que eles. Um momento memorável, cara. Os nascimentos dos meus 2 filhos. É um casal? São 2 meninos? É um menino, 2 meninos. 2 meninos. Um de 12 e um de 5. Para mim, o nascimento dos meus filhos é tudo na minha vida. Beleza. Um ídolo no esporte? Ídolo? Sim. Meu super-herói é meu pai. Né? E meu outro super-herói é meu irmão. Tu já falaste 2 vezes. Qual o nome deles? É o meu pai, Francisco Adinardo, e o meu irmão, Francisco Adinardo, filho. Tá bom, vai lá, continua. O meu maior ídolo no futebol, assim, no esporte, como infância, foi o Ronaldo Fenômeno. Monstro, né, cara? Ronaldo Nazário. Mas isso como o que me fez me apaixonar pelo futebol foi o Ronaldo Fenômeno. Meu sonho era ter uma camisa dele, cara. Hoje em dia você consegue, né? Mas, tipo, quando você tinha 9 anos, que não era tão fácil, meu sonho era ter a camisa dele do Barcelona, camisa 9. Meu pai me perguntava: o que você ganha de aniversário? Pai, eu quero a camisa do Barcelona. Só que não é assim, senão tinha que ir lá na Espanha buscar. E não tinha internet, vamos dizer assim, para comprar, né? Mas meu sonho era isso. Mas hoje eu tenho um esportista que eu admiro muito, que é o Kobe Bryant, né? Que já faleceu, justamente pelos estudos que a gente vem fazendo da mentalidade dele, né? A mentalidade de campeão, de trabalhar, de não descansar, né? Mesmo quando estava sem trabalhar no clube, mas estava com a família, vivenciando alguma coisa que pudesse sempre o tornar vencedor. Beleza, cara, se tu pudesse dar... Tu pudesse não, tu pode, né? Dar um conselho para os jovens que estão começando agora, cara. O que é que você falaria? O principal é saber que o talento é o esforço. Hoje em dia o talento está no esforço. Então busque se esforçar. O que eu acredito que faz um vencedor é o talento, quando ele descobre que o talento é se esforçar. O que a família representa para Vitor Fernandes, mas também o que a família representa para o atleta em si? A minha família ela é a base de tudo, né? Desde quando eu era criança, né? Então, para mim, minha família é tudo. Então, a minha resistência de aplicação diária vem da minha família. E para o atleta, ele é a coluna vertebral, é o que mantém em pé. É o que faz com que você se mantenha em pé e consiga organizar suas tomadas de decisão. Você transformar a sua fonte de energia, todos os objetivos em comum da família, com certeza você vai ter sucesso em qualquer segmento da vida. Quais são os maiores desafios que tu tem encontrado nessa tua carreira, né? Nessa gestão de pessoas, por assim dizer, né? Quais são os desafios que tu encontra? Eu mesmo. Eu sou o meu maior rival. Se eu me vencer todo dia,
eu consigo vencer qualquer coisa. E tem conseguido vencer todo dia? É difícil, é um processo, né? É uma luta diária e não fica fácil, só fica mais difícil. Qual é a tua rotina diária? Lógico que nesse contexto de viagens e acompanhamentos fora e tal, mas quando tá em Fortaleza, por exemplo, qual é a tua rotina? Quando eu estou em Fortaleza, eu sempre acordo para fazer alguma atividade, né? Eu sempre 10 faço... horas da manhã. Não. 4h30 eu tô em pé. Misericórdia. 4h30, mano. 4h30 eu tô em pé porque Vai rezar o terço. eu sempre faço alguma atividade aeróbica pela manhã, todos os dias sem erros, sem falhar. Uhum. E porque eu também tenho muito atleta na Ásia, né? Eu tenho um atleta, o Matheus Jussa, que está na China, eu faço acompanhamento lá, então quando lá é 4h30 da manhã, lá é 4h30 da tarde. Então, o meu dia, ele começa sempre um dia antes, né? Ele sempre começa à noite. Então, quando o atleta está acordando lá 8 da manhã, é 8 da noite aqui. Então, eu já estou executando tarefas que vão acontecer no outro dia, né? Que é a aplicação de treino, ajuste de gestão de logística, que os atletas, eles me passam toda a rotina diária e toda a rotina semanal, porque os clubes eles definem o dia a dia do atleta por semana. Então eles soltam a programação semanal e aí eu faço uma gestão de logística. Onde que o atleta vai incluir um treino, onde que o atleta vai incluir uma sessão de recovery. Então nós somos um assessor de performance, um gestor de performance. Então a minha rotina pela manhã, eu faço cardio, e vou para a empresa, né? Vou para a nossa clínica ali no Cambeba, e aí começam os atendimentos, né? E aí temos vários profissionais já fazendo atendimento, e aí eu fico na administração e aplicação de atendimentos para os profissionais. Me dá exemplo aí de alguns atletas que você tem trabalhado ou tem visto que, por conta desse acompanhamento de alta performance, essa mentalidade, essa motivação, o resultado apareceu, surgiu. Osvaldo, Ederson, Felipe Jonathan, Lucas Sacha, do Fortaleza, o Lucas Muni, Samuel Xavier, Matheus Jussa, né, que teve uma ascensão absurda lá, está jogando num grande time na China, né, joga junto com o Oscar no Xangai Porsche, o Wanderson, que joga no Pohang Steelers já tem 8 anos, 9 anos na Ásia, já foi MVP da Coreia do Sul, né, já tem 2, 3 anos entre os melhores da Série A da Coreia, né, que é um atleta que saiu daqui, vamos dizer, do Fortaleza diretamente, na época era Série C, e se jogar uma League One na Coreia do Sul, está entre os melhores, ficando mais experiente, né, e ainda conseguir ser um dos melhores do campeonato. Acredito que esses. E tem algum em potencial que você tem ele em mãos hoje que pode despontar no futuro breve? Eu tenho atletas na seleção brasileira, né, de categoria de base, né. Tenho o Rian Carlos, que foi convocado agora pela segunda vez para o Sub-16, que joga no São Paulo, né. Eu tô com ele desde 2020 e ele tem 16 anos, então são desde os 11, 12 anos que a gente está trabalhando. Tem o Luca Venaglia, que é goleiro titular da Seleção Brasileira Sub-15, que é 2009, que joga no Palmeiras, né, que veio aqui também daqui do Ceará e hoje está em São Paulo. Tem o próprio Gustavo Gouveia, que é o Guga, né, que inclusive já foi relacionado com o Renato Gaúcho para jogos da Libertadores, no Grêmio, né. Tem os atletas da gente aqui no Fortaleza, né, Sub-20, que é o Arthur Barbosa, o Michel, né, inclusive vão jogar hoje contra, acho que é o Red Bull Bragantino, Sub-20. Tem atletas no Atlético Paranaense, como o Vitinho, né, tem outros atletas que estão no Fluminense, como o Pedro Denis, né, então assim, são muitos meninos aí que têm potencial. Eu converso muito com profissionais dos outros clubes. E eles ficam muito satisfeitos pelo comportamento dos atletas. E é o que os clubes estão buscando hoje. Os clubes estão buscando comportamento. Não estão buscando um atleta talentoso. Eles buscam comportamento.
porque é o que o clube hoje em dia exige. A exigência dentro do campo não é tão voltado para um drible, uma característica muito específica, mas sim garotos que entendem o comportamento de grupo. Porque o futebol é 11 contra 11 e está cada vez mais entendido que é necessário ser bom de grupo, que é necessário você ser social, você ter um bom social com seu companheiro, né? Que você consiga perceber as tomadas de decisões do seu companheiro, né? Que é aquela linha que você já vai ver também dos outros esportes, né? Uhum. Por exemplo, o basquete, você vê os caras jogando lá, você sabe que o companheiro, quando dá a bola na mão, aquele cara faz um gesto específico com o ombro, você sabe que ele vai deslocar para determinado espaço. Legal. Então, é a troca de informações em grupo, a capacidade de perceber o companheiro, né? De vivenciar a socialidade, futebol, é o que os clubes estão buscando. Porque eles querem justamente minimizar os erros e minimizar as dificuldades. Então vamos lá, continuando aqui, Nilo Facundo batendo um papo com a gente e também com o Vitor Fernandes. Que história, né, cara? Quantas histórias gigantescas. Esse futebol é um negócio fenomenal, né? Se garimpar, você vai encontrar bons profissionais em tudo que é lugar. E esse tipo de profissional, Vitor, que hoje o futebol brasileiro necessita, porque com a SAF não vai faltar dinheiro, vai faltar bons profissionais. Uhum. É verdade. E para encontrar bons profissionais, você precisa conhecer de futebol. E muito mais do que isso, você precisa conhecer gente, conhecer pessoas, gostar das pessoas, estimular essa questão da relação, do social. Antes de ser um bom atleta, precisa ser uma boa pessoa. É isso, verdade. Essa pessoa que sabe aglutinar interesses em prol do conjunto e não estrelismo, né? Porque para você ter uma estrela, é preciso que tenha muita luz por trás, para que essa luz não caia. Isso é verdade. Né? E essa é a força, né? Que precisa para formar um bom conjunto. E não é só nem pro futebol, né? O que ele falou aí, meu amigão, é para a vida, para qualquer profissão, que é o que realmente faz com que o mundo vai girar de maneira saudável, né? O futebol, ele é um ambiente da competição e ele se torna muito nocivo, não pelo futebol, mas sim pelas pessoas mesmas que convivem, né? A gente sabe que o calendário brasileiro, ele é o calendário mais difícil do mundo. Então, todo atleta realmente que busca evoluir, ele no futebol brasileiro, ele vai ser desafiado no seu máximo. O calendário brasileiro, ele é muito agressivo. E o cansaço físico, a percepção de dor, a distância da família faz com que você vá a seus limites. E muitas vezes acontece discussões, né? Acontece certas polêmicas no futebol brasileiro por causa do nível de estresse, por causa do nível de cansaço, né? Por causa de todo o ambiente psicológico que envolve ali em relação à competição. E quando você aprende a viver o social, você começa a entender que às vezes você perder um jogo é natural, faz parte. Acredito que o futebol brasileiro, ele precisa desenvolver muito nisso. Entender que a frustração, ela é necessária muitas vezes para você se transformar num bom profissional, para você se transformar até numa boa pessoa. Entender que as dificuldades, que perder um jogo também faz parte do processo de aprendizado e se transformar numa pessoa melhor. Acredito que é o principal, né? O futebol, ele precisa trabalhar. É claro que a gente vive de resultados, né? E na categoria de base isso está muito forte. Meninos com 13, 15 anos, 17, 20 anos, né? Precisam provar que já são bons. A gente vê comissão técnica de categorias de base passando por cima de tudo e de todos para ser campeão, né? Não entendendo que faz parte do processo a criança errar, que faz parte do processo ela passar pela dificuldade, né? Entender que muitas vezes ela precisa perder para poder evoluir, né? A gente tem um caso agora que é do próprio Rian. O Rian, ele foi desativado do Grêmio no final do ano. O Grêmio não quis mais, né? E a gente se viu numa situação tipo,
Tô há 3 anos trabalhando com o Vitor e por que que a gente foi dispensado? 5 meses depois ele foi convocado para a seleção brasileira pelo São Paulo. Olha só. Né? Ou seja, ele precisou passar por essa frustração. Eu falei para ele, irmão, isso é importante para sua carreira. A vida não é só flores, não, né? A vida também vai ter dificuldade. Você vai chegar, por exemplo, no seu próximo clube e não vai ser fácil também. Em nenhum momento fica mais fácil. É por isso que você está alcançando o sonho que muitas pessoas não vão conseguir, irmão. É isso que vai fazer diferente e se transformar num atleta profissional. É a dificuldade, é a capacidade de você olhar para a parede alta e falar assim, eu não vou dar as costas e desistir. Eu vou arrumar um jeito de pular esse muro aí. Não importa qual a dificuldade que seja, nem que eu atropele a parede, mas eu preciso enfrentar essa dificuldade. E muitas vezes o atleta, ele não vê o pai como uma pessoa eficiente para dar essa informação. É o que a gente encontra muito. Meu filho não me escuta, meu filho não quer fazer aquilo que eu oriento, né? E às vezes a gente se torna o porta-voz da família. E aí a criança e o adolescente, e o atleta de alto rendimento que está vivenciando para se transformar num futebol, quando ele conversa com a gente, ele digere com mais facilidade essas informações. Aí o pai fala, poxa, mas eu já falei isso para ele. E ele, mas é porque não é o conteúdo que você falando, mas a pessoa que está falando faz com que seja uma estratégia boa. Que a criança e o adolescente, ela não tem aquela maturidade, né, de receber uma crítica e entender que aquilo pode ser construtivo, né? 90% das críticas que você joga para uma criança, para um adolescente, ela vai receber de maneira desconstruída. Ela vai receber como se fosse algo que vai o derrubar. Ela não vai utilizar aquela crítica como um processo de evolução. Um trampolim, né? Você falou há pouco tempo que sonhava em ter uma camisa do Ronaldo, não sei o quê. Infelizmente não foi possível, mas não esquenta não, que eu consegui uma para você aqui. Não é do Ronaldo, mas tem tanto valor quanto, tá? Camisa da F, meu parceiro Fernando, um abraço. Fernando, essa aqui, ó. Muito obrigado. A marca é essa aqui. Ó. Muito obrigado por todo o apoio ao Maestros da Bola. E aqui estou presenteando o seu parceiro também. O Fernando, inclusive, ele treina na minha empresa, né? Olha aí. Ele tem um acompanhamento personalizado lá com a gente, né? Na nossa empresa, que inclusive, continuando o que a gente conversou agora, que para mim esse texto que ele falou é importantíssimo para a vida. A performance não é só para o atleta. Né? A performance ela pode ser levada para pessoas convencionais, né? Eu quero melhorar meu relacionamento, eu quero melhorar a forma de trabalhar, eu quero não sentir tanta dificuldade para executar as tomadas de decisões dentro da minha empresa. E aí a performance é justamente isso, é fazer com que você tenha mentalidade de estar sempre buscando evoluir. Mas evoluir para quem? Para você? Não. Para as pessoas com que você convive. Excelente, fantástico. Deixa eu participar aqui, o pessoal que está com a gente. Allah, meu Deus, como é que enxerga? Misericórdia. E eu fiz tanta propaganda, peraí que eu vou ler aqui. Tá Quando não basta, tome dois, né? Rapaz, cara. Não dá não. Estherzinha Souza está com a gente. Dinho Santos, misericórdia. Dinho Santos, o melhor. Dizendo que o Vitor é o melhor. Pedro Vitor Ribeiro Fernandes. O The Best. Pedro Vitor Fernandes é meu filho. Pedro Vitor Ribeiro Fernandes, o The Best. Quem mais? Meu irmão. Vicky Moura, diferenciado. E Dinho Santos, né? Rapaz, eu tô cego demais. O que é que ele diz aí? O som está um pouco baixo. Meu Deus, agora já foi. Acabou o programa e se puder aumentar... Não, mas agora já tá... Confere aí, chefe. Mas eu acho que tá ok, né? Obrigado pela audiência de vocês, tá? Curte essa live, compartilhe com a rapaziada, se inscreve no canal, porque são mais de 100 episódios, são bem 120 já. Pra gente finalizar, Nilo Facundo. Cara, eu só quero agradecer a você pela oportunidade de vir até aqui, conhecer o Vitor. Esse é um trabalho
que para quem quer se tornar um vencedor, começa por aí. Né? Como eu falei no começo. Quando você vê uma grande equipe, pode olhar que tem grandes profissionais nos bastidores. Você falou tudo, cara. Essa frase foi muito massa, porque, de fato, a gente não vê... Claro que não é só isso, é uma soma de tudo isso. O Ederson chegar numa seleção brasileira, não foi por acaso. O Mugni voltar a jogar e o torcedor do Ceará perceber isso em campo, não foi por acaso. O Oswaldo, aos 37 anos, jogando e jogando bem na Série A, sendo decisivo, não é por acaso. É uma soma de tudo isso. E não é da noite para o dia. É um trabalho sequenciado. É um trabalho que vem há tempos. Quando o Ederson jogava no Fortaleza, que houve a convocação da seleção brasileira, e eu falei e muita gente me criticou. Ele é muito melhor do que o Casemiro, que o Casemiro era o cara da época. Ele é muito melhor. É uma pena que a imprensa, a CBF não vê. E a gente vê porque, naquele tempo, eu já dizia, a gente vê porque é que o Corinthians está nessa situação, que perde jogador igual ao Ederson. Como eu falei recentemente no Bate-Pronto, que o Fortaleza estava num processo de construção de um título expressivo. Né? E muita gente bateu em mim. Né? Isso faz 3 meses que eu falei. Por quê? Porque a gente vê quando a coisa começa a acontecer. Aí leva de 5 do Cuiabá e diz, é esse time. Ele disse, a gente não se aprende só com vitória, não, é com derrota também. Né? Não é por outra razão que o Fortaleza, depois que levou 5, não perdeu mais para ninguém no Campeonato Brasileiro. Então, assim, conhecer de futebol, muita gente conhece. Agora, aplicar o conhecimento do futebol são poucos. Não é? E repito, a SAF no futebol brasileiro não vai faltar dinheiro, vai faltar bons profissionais. Porque não existe academia para você ensinar o cara a entender de futebol. Não tem disciplina, que você tem a vocação, você se desenvolve com esse tipo de conversa que está sendo patrocinada aqui, com envolvimento em campo, né? Com envolvimento nos escritórios, olhando o desempenho, né? Análise individual de cada jogador e o que você pode extrair dele naquela função que ele é desempenhado, naquele pequeno espaço. O cara é bom de velocidade, coloca. O cara é bom para marcar, coloca. O cara não é bom, tira ele. Às vezes, só tem ele, mas coloque um para dar um suporte. Esse tipo de entendimento só sabe quem está dentro. Só Isso sabe é verdade. Quem vive. Então, e assim, não é só o Vitor. Tem que ter os outros também no mesmo nível do Vitor para somar esses conhecimentos e transformar isso em força e em resultado dentro de campo. Então, quero parabenizar você pela sua performance. Eu não o conhecia, mas eu acredito que deve ter alguns por aí no mercado. É por isso que assim, tem muito jogador aí que surpreende exatamente por causa desse tipo de assessoria. Que não basta só querer. Muitas vezes pela vaidade, né? Pela idade do jogador de futebol, pela falta de assessoria, se comete alguns erros que a performance cai. E quando você tem uma assessoria boa, essas coisas podem acontecer, mas haverá tempo para corrigir. Parabéns, Vitor. Foi um prazer conhecê-lo. Fico muito agradecido pelas palavras, né? Ainda mais a gente que é admirador do profissional, né? A gente conhece e, como você falou, não é da noite para o dia. A gente vai fazendo com que esses atletas possam atingir os objetivos pessoais dele, porque quando você começa a entender o que é o atleta de futebol, você vê que ele tem um pai, tem um filho, né? Tem um cara que quer entregar o melhor para a família. Ele é um profissional, assim como todos os outros. Ele está levando o pão dele, né, para casa. Eu até falo muitas vezes, ser jogador de futebol tem os seus bônus, que são maravilhosos, né, para muitas pessoas que estão de fora. Ganha bem. A gente sabe que é uma quantidade de profissionais bem reduzidos em relação à proporção geral do país todo. Mas mesmo eles tendo esses bônus que a gente acredita, que a gente acha no achismo que é melhor do que o nosso, que eles vivem muito bem, mas existe um sacrifício muito grande, né, de ficar longe da família, de treinar todos os dias, de muitas vezes tá naquele tédio de sempre fazer a mesma coisa. E eu costumo dizer o quê? Que o atleta de futebol ele é uma empresa muito grande. E toda empresa precisa de um administrador, precisa de um cara para tomar conta da limpeza da empresa, precisa do cara para tomar conta das matérias-primas da execução do trabalho da empresa. E o jogador de futebol, quando ele entende isso, ele vai começar a ter uma staff, uma assessoria, pessoas para que possam fazer com que ele atinja a performance dele, né? Assim como qualquer empresa.
né? Assim como uma loja de roupa, que vende roupa, uma pizzaria que precisa do entregador, do pizzaiolo, do atendente, do recepcionista, um atleta de futebol também precisa entender que ele é uma empresa que vai trazer os bônus para ele, mas é necessário sim uma gestão, né? Assim como toda empresa de vários profissionais, para que ele possa estar sempre eficiente. A proposta dessas empresas aí, pizzaria, loja de roupa, se quiser patrocinar a gente, sejam bem-vindos, né? Deixar um abraço para o Maurício Holanda Filho, fala que dupla, nós dois aí, velho. Gente boa demais, saudade de você, Maurício. Sérgio, o Maurício estava num programa de TV comigo ontem, a gente conversou muito sobre você, inclusive. Tu vai estar com a gente quando, hein? Não sei, tem agenda não. Tá na escala aí. E também Sérgio Silva, cara. O Sérgio Silva falou aqui, deixa eu ver quem mais está com a gente. Tem um pessoal que passou aqui, ó. Georgenes Santos, grande profissional, Vitor. A Estherzinha diz que é bom demais. David Fernandes, mais um da família, com certeza. Esse é fenômeno. Grande abraço, maestros. Valeu. Quem mais? Emanuel Santana. Bom dia a todos. Treino com o Vitor e ele é genial. Gostaria de saber o que você tem a dizer sobre suplementação para crianças e adolescentes. Ele fala ainda... Não, cara, não estou enxergando, não. Desculpa. Parabéns pelo excelente trabalho. Eliel, na voz, ele fala... Grande Vitor... Meu pai faz parte da sua equipe e psicólogo do projeto. Legal também. Então, sobre suplementação aí. O que acontece? De maneira bem específica, o nosso trabalho ele é individualizado. Mesmo que tenham atendimentos em grupos, vai ter certos procedimentos que são individualizados. A questão da suplementação da criança, do adolescente, ela é muito específica, porque vai depender da criança. Vai depender do dia a dia dela, vai depender se ela está acima do peso, se ela está abaixo do peso. Então é necessário primeiro uma análise, uma avaliação para poder ter uma prescrição, se é necessário, se não é, né? É igual treinamento. Todo treinamento, qual é o melhor treinamento, Vitor? O pessoal fala, Vitão, qual é o melhor exercício, o melhor treinamento para isso? Amigão, o melhor treinamento é aquele que está dentro de você. Então é na avaliação que a gente vai identificar o que você precisa, qual o seu melhor. Qual é a sua prescrição. Então, o que é personal. É personalizado. Personalizado. Não tem como. Mesmo que ele treine em grupo, que pode simplesmente ficar semelhante ao do outro e passar de um processo, né, com o outro, é necessário você entender o que aquele indivíduo precisa. Porque senão a gente faz um esforço desnecessário. Vamos fazer determinada atividade, mas não é o que você precisa. Você vai gastar energia num ponto que você não precisa gastar. Né? Então é necessário primeiro ter uma boa avaliação. E isso não é só a utilização dos dados fisiológicos, como tem hoje, GPS, né? Ações intensas, sprints, desacelerações, que hoje em dia se utiliza muito como prescrição de análise, de prescrição do próximo treino do atleta, né? Mas também tem muito essa questão do olhar clínico, de identificar a tomada de decisão do atleta. O que está acontecendo no futebol, e isso ficou bem claro aqui na nossa conversa, é que a automatização pode estar tirando um pouco a originalidade e a raiz do futebol. Às vezes é necessário você ver e receber orientações de pessoas que realmente estão assistindo futebol há muito tempo. Que ela vai identificar através do olhar clínico coisa que os dados não vão pegar. Né? Os dados fisiológicos não vão pegar. Eu sou um grande defensor da ciência. Não é à toa que a gente consegue, por exemplo, através dos dados, né, de um analista de desempenho como o do Lucas, juntos identificar certos pontos. O analista diz, eu quero que ele age desse jeito. Então vamos melhorar a parte física para que ele possa realizar tal ação que você identificou. Né? Então, mas tem uma percepção, né? Não é só os dados, mas sim uma percepção de experiência do jogo. Né? E aí a gente, como o próprio falou, que acontece muito de ter dinheiro para acontecer o negócio, mas não tem profissionais capacitados, porque é um cara que nunca vivenciou do futebol, e aí ele foi lá e fez o curso
que dá habilitação, mas não lhe dá capacitação. E ele está habilitado para dirigir um time, mas ele não é capacitado. Perfeito. Né? E isso requer muito mesmo uma vivência maior dentro na categoria de base, né? De errar. Né? E hoje em dia a gente tem muito medo do erro. Né? Não é para ter medo do erro. O erro, ele faz parte do processo de aprendizado. Beleza, você chegou 3 horas da manhã, deve estar cansado, e o chefe deve estar com fome ali, né? Ração do... Ó, seus amigos da ABEC, Clodoaldo e Sérgio Silva, estão mandando um abraço para o nosso camisa 10. Olha aí, rapaz. Craque. Que é isso? 10 é para quem é craque. 10 é para quem é craque. 10 é para quem é craque. Deixa eu ver, então pronto. A gente finaliza aqui. O ABEC, Avenida B Esporte Clube, lá do Zé Walter. A do Zé Walter. Tô dizendo, o Zé Walter tem muita gente boa, cara. Na época que a várzea, né? O subúrbio era muito forte. Inclusive tem um caba que eu conheci lá também que jogava pra caramba, que é o Cláudios Savalas. Jogou no 21, eu acho. Rapaz, eu trabalhei no 21. Foi meu primeira escola. Jogava pra caramba também, filho do Raulinho e tal. Claudinho, né? Tinha problema no joelho, né? Tinha um problema no joelho? Tinha. Sim, o Claudinho, que é representante comercial. Exatamente. Foi meu amigo, bicho. Piauí, eu acho. Eu tive um problema uma vez no adutor, quando eu era... Ele jogava demais, Cláudio. Quando eu tive um problema no adutor, no meu adutor abriu, eu tava no Ferroviário, sub-18. E foi o Claudinho que conseguiu os medicamentos pra mim. Pronto, é ele mesmo. Representante de medicamento e tal. Trabalho amigão. Sensacional. Nilo, meu parceiro, obrigado, cara. Bora encher o bucho agora? Bora. Obrigado, viu, cara? Nada, cara. Sempre à disposição. E agradecer mais uma vez pelo convite. E pelo prazer de conhecer o Vitor. Uma fera, tô vendo aí. E espero que você tenha sucesso nos clubes locais, né? Pois é, rapaz. Porque aí precisa oportunizar os nossos clubes para os nossos bons profissionais, que às vezes tem que sair para poder mostrar seu trabalho. E aí depois se traz de volta, né? Ao invés de valorizar. Desejo boa sorte para você nesse seu trabalho. Eu já sei que você já tem alguma, né? Mas é triplicar isso aí para que você possa continuar ajudando esses meninos, esses atletas a manter essa performance. E quem sabe aí a gente está trilhando aí com bons profissionais nessa área também. Amém. Deixa eu fazer mais uma leitura aqui, se eu enxergar. Lau, acho que é Lau. Lau, Pernambuco. Ou Laís. Não, é Lau. Tenho 2 atletas, Moacir e David, meu irmão, depois que foram para o Vitor, depois que o Vitor começou a trabalhar com eles, estão evoluindo demais. Vitor é fera, cheguei de Pernambuco e tive muitas recomendações maravilhosas. Gente, seguinte, a gente vai finalizar agora o nosso episódio. Muito obrigado pela sua participação. Vou deixar um desafio para você, certo? Hoje, excepcionalmente hoje, nós tivemos o nosso cenário mudado. Eu vou revelar aqui, viu, Tony? Nosso cenário não está igual como deveria. O que é que está errado? Não vou dizer, você vai pesquisar nos outros vídeos, nos outros episódios, você vai ver alguma diferença desse cenário para os outros, tá? Vou dar só uma dica. É no convidado, certo? É na parte do convidado. Então, você assiste esse e assiste os outros, vocês vão perceber alguma coisa diferente no nosso cenário. Vitão, obrigado, Deus te abençoe, cara. Gente, muito obrigado mesmo, de verdade. Da mesma forma como a gente veio aqui para tentar informar o público, aprendi bastante aqui, né? E nada mais do que profissionais que estão aí há muito tempo ajudando o futebol cearense. Show. Tony, mas não mudou em nada, tá? Ficou top o cenário, só ficou diferente. É só para o pessoal ir assistir os outros vídeos também. Enfim, a turma da TV Câmara Fortaleza já falei, né? Muito obrigado pelo apoio de todos. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.